Tribunal de Contas da União. Boletim de Jurisprudência número 334. Sessões: 27 e 28 de outubro de 2020. Acórdão 2901 de 2020. Plenário: Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Benjamin Zimler. Contrato Administrativo. Equilíbrio Econômico-Financeiro. Preço unitário. Inexequibilidade. Termo aditivo. A constatação de inexequibilidade de preço unitário durante a execução do contrato não é motivo, por si só, para ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro da avença, uma vez que não se insere na área econômica extraordinária e extracontratual exigida pelo artigo 65, inciso 2, alínea D, da Lei 8.666 de 1993. A oferta de preço inexequível na licitação deve onerar exclusivamente o contratado, mesmo diante de aditivo contratual, em face do que prescreve o artigo 65, parágrafo 1º, da mencionada lei. Acórdão 2904 de 2020. Plenário: Auditoria, Relator Ministro Alton Alencar Rodrigues. Finanças Públicas. Fundeb. Aplicação: Fundef. Precatório. Alimentação escolar. Farda. IDH. Admite-se, excepcionalmente, quando se tratar de municípios pequenos, e de baixo IDH, a aplicação de recursos oriundos dos precatórios do extinto Fundef em despesas com merenda, uniforme e instrumentos musicais, não enquadradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, mas importantes para o processo de ensino e aprendizagem. Acórdão 2917 de 2020. Plenário: Levantamento. Relator Ministro Raimundo Carreiro. Direito processual. Acesso à informação. Sigilo. Manutenção. Confidencialidade. As informações sigilosas obtidas pelo TCU no exercício de sua atividade de controle externo devem ter sua confidencialidade preservada, cabendo ao próprio titular da informação sigilosa decidir sobre a sua divulgação. Acórdão 2920 de 2020. Plenário: Representação, Relator Ministro Substituto Augusto Sherman. Licitação. Pregão eletrônico. Lance. Inexequibilidade. Desclassificação. Obrigatoriedade. No modo de disputa aberto e fechado, artigo 31, inciso 2, do Decreto 10.024 de 2019, o pregoeiro deve desclassificar lances manifestamente inexequíveis durante a etapa aberta, uma vez que estes não podem servir de parâmetro à convocação de licitantes para a etapa fechada, artigo 33. Parágrafos 2º e 3º, do Decreto 10.024 de 2019, sob risco de prejuízo à competitividade do certame. Acórdão 2922 de 2020. Plenário: Denúncia. Relator Ministro Substituto André de Carvalho. Competência do TCU. Pessoal. Interesse privado. Servidor público. Direito subjetivo. Não é competência do TCU examinar suposta ofensa a direito subjetivo de servidor junto à administração pública em razão de interpretação de lei ou de ato normativo. Acórdão 12.077 de 2020. Primeira Câmara. Admissão. Relator Ministro Bruno Dantas. Pessoal. Concurso público. Aproveitamento. Requisito: o aproveitamento de candidatos aprovados em concursos públicos por outros órgãos e entidades. 1. Requer previsão expressa no edital do concurso, de onde serão aproveitados os candidatos. 2. Deve observar a ordem de classificação, a finalidade ou a destinação prevista no edital. 3. Deve ser devidamente motivado. 4. Deve se restringir a órgãos ou entidades do mesmo poder. 5. Deve ser voltado ao provimento de cargo idêntico àquele para o qual foi realizado o concurso, mesma denominação e mesmos requisitos de habilitação acadêmica e profissional, atribuições, competências, direitos e deveres. 6. Somente poderá alcançar cargos que tenham seu exercício previsto para as mesmas localidades em que tenham exercício os servidores do órgão ou entidade promotor do certame. Acórdão 12.096 de 2020. Primeira Câmara. Prestação de contas. Relator Ministro Substituto Augusto Sherman. Licitação. Habilitação de licitante. Exigência. Classificação.
Seção. É irregular a exclusão de licitante por não estar presente na sessão de abertura dos envelopes para habilitação ou para classificação de propostas. Acórdão 11.926 de 2020. Segunda Câmara. Tomada de contas especial. Relator Ministro Substituto Marcos Benquerer. Responsabilidade. Convênio. Execução financeira. Aplicação financeira. Ausência. Princípio do non bis in idem. A imputação de débito pela perda de rendimentos em razão da ausência de aplicação financeira dos recursos de convênio não implica bis in idem com a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores da condenação, desde que não haja superposição dos períodos e quantias considerados como bases de cálculo. Acórdão 11.930 de 2020. Segunda Câmara. Tomada de contas especial. Relator Ministro Substituto Marcos Benquerer. Responsabilidade. Multa. Prescrição. Transferências voluntárias. Prestação de contas. Termo inicial. Transferências fundo a fundo. Nos casos de não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante transferências fundo a fundo, a data limite para entrega da prestação de contas final, ou a data da efetiva entrega antecipada assinala o marco inicial da contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva do TCU. Acórdão 11.936 de 2020. Segunda Câmara. Prestação de contas. Relator Ministro Augusto Nardes. Direito processual. Tomada de contas especial. Contas iliquidáveis. Princípio da ampla defesa. Prejuízo. Intempestividade. Citação. Consideram-se liquidáveis as contas, ordenando-se o seu trancamento, e o consequente arquivamento dos autos, artigos 20 e 21 da Lei 8.443 de 1992, quando, por fatores alheios à vontade do responsável, o longo transcurso de tempo entre a prática do ato e a citação comprometer o exercício regular da ampla defesa.